E aí, galera, fenomenais, tudo bem com os senhoritos, senhoritas, vossas excelências? Eu espero que todos vocês estejam extremamente bem, aí diga-se de passagem, chuva que cai, né? Bom, gente, então o negócio é o seguinte, né? Eu acho que essa questão, esse tema, estava muito e completamente fora do meu radar, né? Mais de uns tempos pra cá, né? Algumas semanas pra cá eu vim ficando matutando nessa conversa, nessas hipóteses, né? E obviamente que isso daí a gente nunca vai descobrir via informações da mídia atual, das mídias atuais, né? A gente nunca vai descobrir isso em jornais. Se bobear, acho que a gente não vai encontrar nem em veículos que sejam um pouco mais conservadores, né? De pessoas de direita, pessoas direitistas não falando. Pera aí, vai deixar essa praga passar, né? Pera aí, gente, eu vou ter que dar uma pausa aqui, já volto. Mano, é dose, né? Você tem que ficar parando o seu áudio, parar seu raciocínio, parar com aquilo que você quer falar, por causa de sempre uns malas aí, né? Enfim. Bom, gente, então, voltando aí à ambígua questão, eu estava falando a respeito que sei lá, né, gente, às vezes jornais conservadores não vão ter, talvez, um aprofundamento tão perspicaz nisso daí, né? E, bom, e também é claro, né, gente, eu acho que, sei lá, né, eventualmente pode ser que tem pessoas da esquerda mesmo, que também não são radicais, também não levam para esse lado, né? Eu me lembro muito bem que eu acho que uma amiga, não, eu tenho quase certeza, uma amiga da minha mãe, que ela é professora, né? E, bom, e a classe dos professores, o professoriado, né? Professorado no Brasil, né? Único exclusivamente no Brasil, eu acho que no nosso país, né? Não sei se em outros lugares do mundo, né? Em outros países. Mas no nosso país, o professorado ainda assim ele é muito esquerdista, radicalmente esquerdista, muito marxista, né? Você tem muita doutrinação ideológica nas escolas, né? Então, salvo engano, né? A não sei que eu esteja enganado, eu acho que essa professora acho que ela também é de artes, né? É amiga da minha mãe, né? Que minha mãe conheceu na escola que ela dava aula, que ela lecionava, né? Ela é de esquerda, mas eu acho que ela defende o Monteiro Lobato, né? Eu acho que aparentemente ela defende, né? A gente lembra também no tempo da Dilma que como é mesmo, ministra da Igualdade Racial das Mulheres aí, né? Acho que uma senhora de dread, né? Que era ministra da Dilma, né? Que as duas eu acho que são mais, sei lá, não sei se seria a melhor palavra, inúteis, né? Não fizeram nada de bom pro nosso país, né? Ela queria acabar com as obras do Monteiro Lobato, né? Retirar de circulação e tomar, né? Graças a Deus isso não foi pra frente. Então, na época, essa amiga da minha mãe, né? Ela até comentou, é um país que coloca a Valesca Popozuda como filósofa, né? E eu acho que a Valesca Popozuda recentemente se meteu numa polêmica, né? Acho que a partir de agora acho que ela vai ser ostracizada, né? Eu acho, não sei, né? Porque ela mexeu com alguma espécie de minoria, né? Que tem como posso dizer assim, a áurea do governo, né? Desse atual desgoverno, né? Mas enfim. Então a Valesca Popozuda, acho que na Bahia, falou que não gosta da gíria dos baianos, né? Mas enfim, né? Enfim. Então, voltando pro post, era assim, um país onde a gente tem a Valesca Popozuda como filósofa, né, que as músicas dela caiu em algumas provas, né, e a gente tem o outro lado que quer censurar e tomar as obras do Monteiro Lobato, né, retirar de circulação. Então, tipo assim, nunca que, né, acho que o post queria dizer assim, nunca que a educação, como é meus nome, a literatura, né, essas coisas do nosso país vai para frente. Né? Acho que era mais ou menos isso que dizia o post, né? Enfim, bom, gente, aqui nesse vídeo eu não quero muito me adentrar e me atentar na questão, explicando porque o Monteiro Lobato ele não era racista, né? Eu acho que eu já expliquei isso em outros vídeos, eu já compartilhei, né, dentro do pessoal, né? Vamos dizer assim, eu dei direito de resposta, né? Eu dei voz justamente pro pessoal lá, né, que toma conta
da casa, do museu dele, né? Explicar as coisas, eu acho que eles explicaram muito bem, né? Modéstia à parte. E graças a Deus eu também tive a sorte, né, de visitar lá, é um lugar bem legal, bem gostoso, né? Super vale a pena você ir lá. Então, voltando para a linha de raciocínio, né? Por que será que o povo quer tanto ostracizar o Monteiro Lobato, quer tanto destruir com a carreira dele, quer tanto falar mal, né? E aqui também eu abro um parênteses imenso pelo Ziraldo, né? Eu acho, tá, né? A gente não pode, né? A gente tem que respeitar os mortos, né? Com todo o respeito que eles merecem, né? Que Deus o tenha, né? Que ele tenha se arrependido dos pecados e, né? Mesmo que seja na última hora e tenha passado pro colo do Pai, né? Do Papai do Céu e não pro outro lado, né? Mas uma coisa que eu me indigno muito é que o Ziraldo, né? Ele poderia falar enquanto ele era vivo, mas agora os filhos dele, né? Poderia muito bem falar, ó, o Monteiro Lobato não era racista por causa disso, daquilo, outro. O meu pai, em questão, o Ziraldo, que inclusive, né, é muito bem aclamado aí por vocês esquerdistas, né, por vocês marxistas. O meu pai se baseou nisso e naquilo outro do Monteiro Lobato. Então, ou seja, né, não é, né, racista e tudo mais, né? Mas enfim, né? Enfim, aí cada um, né? Mas eu acho que eles poderiam fazer isso se eles tivessem uma hombridade, né? A família do Ziraldo. Mas aí eu fico me perguntando, gente, por que será que o pessoal tem tanta raiva e quer destruir com tanto, né? Poxa, será pelo fato do Monteiro Lobato ainda assim ele querer hypar com o nosso folclore nacional, né? Pegar todos os personagens, né? Que graças a Deus e muitas das vezes eu tenho, né? Um certo prazer de vir aqui a público e falar com vocês sobre ele, né? Para enfraquecer a nossa unidade nacional, a nossa identidade nacional? Pode ser que sim, né? Bom, será que pelo fato do Monteiro Lobato ele ser monarquista, ele representar em muitos dos personagens deles essa hierarquia heráldica, dinástica da monarquia, né? Falar o conde, a condessa, o duque, a duquesa, o visconde, a viscondessa e não sei o que. Será que também pode ser por isso, né? Isso daí sustaria um movimento monárquico muito forte no Brasil? Acho que com certeza, né? Com certeza sim. Mas, gente, falando mais de uma outra hipótese, né? O que vocês acham disso, né? O Monteiro Lobato, em muitos dos casos, né? Óbvio, né? Ele falava indígena, né? A oca dos indígenas. Eu não sei se ele falou mais ou menos dos quilombolas, né? As comunidades dos quilombolas aqui no nosso país. Mas, sei lá, fazenda, né? Um casarão, né? Aqueles casarão, aquelas fazendas do interior que às vezes é gostoso. Você, tipo assim, bem antiga, né? Essas fazendas. Às vezes é legal, é gostoso você passar umas férias lá, né? Basicamente você vive um paraíso, né? E a comida é boa, né? E, tipo, tudo rústico, né? Fogão a lenha, comida natural, rapel, você pode fazer um monte de atividade legal no meio do mato. Bom, acho que até falavam, né? Essas histórias, vamos sair pro meio do mato para caçar, para fazer alguma coisa, para ver tal coisa, para ver, inclusive a questão do folclore, né? Para ver saci, para ver mula sem cabeça, não sei o que, né? Então, tipo, tinha muito disso daí também, né? Essas histórias antigas, né? Mas vamos lá, bom, daí lá também tem cachoeira, tem lagoa pra gente nadar, tem, sei lá, né? Não sei se tem um pesqueiro, né? Pra gente pescar lá e tudo mais. E de certo modo, sim, né? Essas fazendas, né? Elas eram, né, são e, se Deus quiser, há de serem, né, há de serem também no futuro algo completamente sustentável, né? Comida muito boa, né? Você come um prato de pedreiro, sobremesa também muito boa, né? Lazer, né? E óbvio, né? Acho que óbvio que não só o sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha uma estrutura assim, né? Que acho que inclusive a Globo, quando ela era um pouco mais respeitosa, né? Ela valorizava mais a família, entre aspas, quando ela era mais conservadora. Se eu não estou enganado, eu acho que a Globo ela filmou o sítio do Pica-Pau Amarelo, o cenário aí, né? Em uma das fazendas do nosso Barão Conde Elísio, né? Não, perdão. A Globo ela filmou em uma das fazendas da família da dinastia do Conde dos Campos Elíseos, né? Se eu não estou enganado, né? Salvo engano, né? Eu tenho quase certeza, né? Que essa fazenda aí de Resende, no Rio de Janeiro, era do Barão, do Conde dos Campos Elíseos, né? Enfim. Então é isso, gente. Eu acho que eles também fazem isso para ceifar a alma do brasileiro, né? O brasileiro, ele querer coisa boa, ele querer usufruir de coisa boa, ele querer usufruir de coisa boa que está
intrinsecamente atrelada na nossa tradição, na nossa estrutura de Estado não, na nossa estrutura popular de poder, né? Essa questão hereditária passada de pai para filho, né? Então esse daí também é um dos principais, uma das principais motivações que eu acho que eles atacam tanto o Monteiro Lobato, né? Porque eu acho que o Monteiro Lobato, ainda assim, ele era um dos poucos, né, que retratava isso nas obras dele, nas obras clássicas dele, com uma maestria muito boa, né? Falando, se você vive num tipo de lugar assim, né, numa fazenda assim, né, vamos dizer assim, de um barão, de um duque, de um conde, de uma condessa, é algo muito bom. Que também, né, eu acho que isso daí parecia muito com os ricos rurais, né, os ricos camponeses, né? A questão desses ricos camponeses, para vocês terem uma ideia, né, não foi só aqui no nosso país que teve, né, no Brasil, mas eu acho, e óbvio, né, daí depois que tinha o dinheiro, a lavoura, a colheita, ele ia lá para a cidade, né, mas ele preferia viver no interior, né, enfim, que também sempre isso aconteceu, né, e agora há pouco a gente acabou de falar no outro vídeo, né, que basicamente nas capitais de todos os estados do Brasil é onde mais se concentra a densidade demográfica, né, onde mais tem pessoas, basicamente são nas capitais dos estados, né, enfim. E, bom, para vocês terem uma ideia, isso aconteceu por causa dessa estrutura que, vamos dizer assim, desde o século XIX, desde a nossa independência em diante, a gente teve, né? Até um pouquinho mais na era, mas enfim, não, pré-colonial não, pós-colonial, né, enfim. Acho que é isso, né, enfim. Então, só para vocês terem mais uma ideia, né, enfim. Então, voltando a essa questão de rico, né? Rico camponês, rico que mora no interior, né? Nas partes rurais, né? Na gringa, acho que eles geraram um founder father, né? Um pai fundador de uma nação, né? Basicamente a nação mais poderosa do mundo, né? Que eu acho que vocês sabem qual é, né? A terra do Tio Sam, né? O George Washington, né? O presidente George Washington, ele nasceu numa comunidade assim, né? De ricos, né? Ricos camponeses, né, que viviam em fazendas, né, eu esqueci o nome, tem um nome certo para isso, né, no idioma universal, né, o rico que mora na... Então é isso, gente, é mudança de mentalidade, o Monteiro Lobato, ele tinha essa mentalidade, né, e se essa mentalidade cair, vamos dizer assim, em pessoas que vivem na comunidade, na favela, né, e muita gente, por exemplo, é contra a desfavelização, acho que vai ser uma mudança muito grande nisso daí, né, vai ser uma mudança de 360 graus, né? As pessoas vão querer mudar o ambiente que ela vive e eles não querem isso, eles querem que as pessoas vivam na miséria, né? Então, por mais que isso pareça bizarro, né? Por mais que talvez isso pareça uma teoria da conspiração, eu acredito que sim, né? Um dos principais motivos de eles quererem destruir com a imagem do Monteiro Lobato, a imagem, a reputação dele é isso, né? Ele dá essa, como posso dizer assim, essa mudança de paradigma, né? Essa cosmovisão, né? Enfim. Bom, gente, eu vou aí, que eu acho que eu preciso estudar práticas da construção civil para a faculdade, né? Depois queria dar uma olhada na aulas de etiqueta, aulas de estratégia militar, né, também para falar mais sobre isso, né. Eu acho que basicamente é isso. Então fiquem todos aí na santa paz de Deus, um forte abraço. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz, né, de um dos principais motivos deles odiarem o Monteiro Lobato, né. Eu acho que é isso aí. Então fiquem todos aí na santa paz de Deus, um forte abraço, tamo junto, falou, passou a régua e até a próxima, tchau.